Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Lucas, o Gentleman dos Mangás, e hoje eu quero conversar com vocês acerca de um tema que é bem interessante, que eu acredito que seja um pouco polêmico, porém diz respeito a gente que lê e principalmente nós que colecionamos mangás aqui no Brasil. Então, se você quer saber mais sobre esse tema, segue adiante no vídeo. Eu quero conversar com vocês sobre três principais motivos que são impedimento para nós começarmos a ler mangá, nós que já lemos mangá e nós que colecionamos mangá. Ou seja, tentaria aqui abranger o público em geral que está interessado tanto na leitura quanto no colecionismo dos mangás aqui no Brasil. Então, vou apresentar para vocês três temas e como a gente pode tentar contornar esses três pontos principais que nos impedem de nós aproximarmos mais ainda dos mangás. O primeiro ponto, né, eu acredito que seja até meio óbvio, é o preço elevado. Gente, a gente sabe que o preço de capa dos mangás estão bem, mas bem caro do que era anteriormente, alguns anos atrás aqui no Brasil. Os mangás, eles cresceram, né, tiveram uma curva vertiginosa de popularidade durante a pandemia de 2020. Então, em 2020 e também em 2021, por conta das pessoas estarem mais presentes dentro de casa, as pessoas, algumas em suspensão de trabalho, né, recebendo do governo salário, outras pessoas trabalhando home office e algumas pessoas buscando formas alternativas de trabalho dentro de casa, acabaram tornando mais íntimos com a internet. E por conta disso, por consequência, ao YouTube e diversas outras plataformas que tinham pessoas que falavam e mostravam mangás. Por conta disso, aumentou e muito as compras online, adquirir versões digitais de livros e assim por diante aqui no Brasil. Eu lembro que, né, nessa época, a própria Amazon, ela divulgava diversas promoções, muitas lojas online surgiram nessa época, tinha uma alta disponibilidade de material, tanto físico quanto digital, sendo publicado, sendo lançado a um preço até que legal, a um preço até que razoável. Então, nessa época, você encontrava diversas promoções que facilitava a gente conseguir comprar, né, os mangás para poder ler e, por consequência, também colecionar. Acaba que de uns tempos pra cá, os mangás começaram a ficar muito, mas muito caro mesmo, a ponto de que desanimou grande parte do público, até mesmo a mim, de comprar de forma regular. Eu comprava mensalmente, mês após mês, depois eu parei para comprar semestralmente, uma vez a cada 6 meses, e nos últimos 2 anos eu tô comprando uma vez ao ano. Então eu geralmente faço uma compra no final do ano, juntando algumas promoções, né, que acontecem no final do ano, também é a época do meu aniversário, então acabo que tento conciliar tudo isso para que eu possa me presentear, né, eu possa comprar alguns mangás para eu poder ler no próximo ano. E eu percebo que quanto mais o tempo vai passando, mais longe eu vou ficando de comprar mangás de forma recorrente, de forma regular, principalmente, né, pelo preço elevado dos mangás. Eu queria falar, né, eu queria apontar esse ponto dos preços dos mangás, porque o custo dos mangás no Brasil, ele não tá, alto, ele tá muito elevado. O preço de capa, né, de mais de R$ 40 é algo, assim, astronômico e que eu considero algo, assim, até um pouco abusivo do mercado editorial em relação a todos nós que compramos e colecionamos mangá aqui no Brasil. E a gente vê também que na época da pandemia, muitas pessoas começaram a comprar mangás importados, porque o preço era até interessante. Hoje a gente tem muitas taxações, né, em materiais, né, importados, acaba que na questão dos livros e quadrinhos isso não acontece tanto ainda, mas de toda forma, né, tá muito caro comprar mangá. O segundo ponto que eu queria conversar com vocês é sobre edições raras, edições que a gente dificilmente vai encontrar disponível no mercado. É literalmente a dificuldade de encontrar edições específicas. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Se hoje você venha a começar a colecionar Naruto, você vai se deparar com somente uma coleção disponível no mercado, que é Naruto Gold. Naruto Gold, por quê? Porque é uma linha, essa linha Gold, né, que a Panini deu, de publicação do Naruto num papel offset, que entre aspas é um papel melhor do que o papel jornal que foi publicado anteriormente. Porém, esse papel offset ele é de baixa gramatura, o que vai fornecer uma certa transparência nas páginas ao longo das edições. Fora isso, a gente tem outro problema, que eu me deparei com essa coleção que é capítulo faltando e capítulo de cabeça para baixo, foi encadernado de cabeça para baixo. Anteriormente, né, antes dessas edições que a gente tem aqui agora, a gente também teve outro problema, que foi o famoso mangá crack. Como foi usada muita cola para poder colar as páginas, quando você abria o mangá, ele fazia um barulho semelhante a uma quebra de papel, ficava crack, né, fazendo esse barulho. E o responsável por conta disso foi a gráfica São Francisco, né, que na época o Joey do Mangatube falou muito contra a gráfica São Francisco, né, chamando ela de gráfica Chiquinho, e o que provocou também, né, um alarde dentro do mercado, assim, de colecionismo, de leitura de mangás. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, que se você for começar a colecionar hoje,
por essa coleção de Naruto Gold, você vai se deparar com bastante volumes que são raros, bastante volumes que você não encontra no mercado. Eu tô colecionando Berserk, do Kentaro Miura, e o meio, o miolo ali da edição das coleções você não encontra no mercado. Então você vai achar ali do volume 1 ao 10, ao 15 mais ou menos, só que dali em diante até os volumes atuais você não vai encontrar. Por quê? Você tem uma alta reimpressão dos primeiros volumes, uma alta reimpressão dos últimos volumes, e a metade da coleção fica aquém, né? E as editoras simplesmente não republicam, não relançam esses volumes, acabam ficando raros. E qual que é o problema de um mangá ficar raro? É o preço que sobe muito. O preço de capa que você conseguia comprar por R$32,90, R$34,90, o que seja, isso vai subir para 100, R$150. Então a gente tem pessoas que abusam dessa situação e acabam usando isso contra a pessoa que quer ler, contra a pessoa que quer colecionar essa obra. Então, essa dificuldade de você encontrar edições específicas é o segundo ponto que eu quero pontuar aqui, ao trocadilho sem querer, eu quero pontuar aqui como uma das dificuldades que a gente tem hoje de ler e colecionar mangás. O terceiro ponto que eu queria falar é a falta de disponibilidade de coleções que são bastante conhecidas fora do Brasil, que a gente não vê sendo publicadas aqui no Brasil. E eu vejo isso como um problema. A gente tem uma editora internacional, como a Panini, a gente tem uma editora muito forte aqui no Brasil, que é a JBC, que tem um suporte da Companhia das Letras. A gente tem uma editora também muito forte em mangás, que é a New Pop, a Pipoca Nankin, e a gente não vê elas publicando obras que são obras conceituadas fora aqui do Brasil. Vou dar um exemplo aqui de algumas que eu queria ver sendo publicada aqui. Gintama, eu queria ver também Hajime no Ippo, Kengan Ashura. Eu também gostaria de ver sendo publicado aqui Kinnikuman, que é um mangá baseado. Eu não sei se você já assistiu aquele anime Músculo Total antigo, aquilo ali era muito bom mesmo. E tem um mangá, não sei se você sabe, que é o Kinnikuman, é um mangá bem antigo lá no Japão. E também tem algumas obras como o próprio Kingdom, que é um dos meus mangás mais tops assim que eu já li, que eu também queria ver ser publicado aqui no Brasil. Também tem o próprio Gabler Bach, que eu queria também ver uma publicação aqui no Brasil. E eu sei, né, Detective Conan, Golgo 13, eu sei que essas publicações são grandes. Eu sei que elas são publicações extensas. Algumas têm muito, mas muito volume, como o próprio Hajime no Ippo, e ainda não foram concluídas. Eu sei disso. Só que vocês têm um público ansioso por essas obras. E você também tem um recurso, né, de poder lançar essas coleções num 2 em 1, num 3 em 1. Então uma coleção, por exemplo, que teria 100 volumes, pode ser publicada em 50 volumes 2 em 1. Ou podem ser publicadas ali em aproximadamente 33 volumes 3 em 1. Então, é uma maneira alternativa de você publicar esses volumes, né, de forma com que as pessoas consigam ler. E eu vejo isso um problema muito grande, porque isso demonstra a falta de oportunidade cultural que a gente tem. Porque se tem obras que são muito boas, porque essas obras que eu citei para vocês, todas elas eu já li através de scans, né, seja na gringo, aqui no Brasil, que seja, mas eu já li esses scans. E são obras que são muito boas, e são obras que deveriam estar aqui no nosso país para que os jovens, para que as crianças, para que os adultos, né, pudessem se divertir também e poder aprender com essas obras. Porém, as editoras, elas não vão atrás disso por conta de serem extremamente longas. Só que você também tem a alternativa de publicar 2 em 1, 3 em 1. Você não precisa publicar, né, a edição Takombo, o volume 1 específico, o volume 2 específico e assim por diante. Você pode publicar fazendo compilações para poder até que baratear o produto. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre Bleach Remix. É uma publicação bem legal, bem interessante, que é publicada em arcos, em volumes com alto número de páginas. Isso traz uma facilidade muito grande para o colecionador, porque ele termina a coleção mais rápido, num preço mais acessível. E aí, eu acho que é isso. Esses são os 3 pontos que eu queria falar. Sobre as alternativas, sobre alguns cuidados, algumas dicas que eu posso fornecer para vocês em como, entre aspas, se safar desses problemas, seria justamente, primeiro, para você se livrar dos preços abusivos dos mangás, tentem comprar mangás em promoções. E isso parece até que óbvio, né, eu dizer isso. Mas quando eu falo promoções, é promoções específicas. Sempre vai atrás de promoções que te forneçam no mínimo 35% de desconto, tá? Antigamente eu falava muito de 30% de desconto. Agora eu falo 35% de desconto. Por quê? Se o mangá, vamos dar um exemplo aqui. Se o mangá está sendo comercializado a R$40, 10% de desconto é R$4, né? 30% de desconto vai ser R$12. Ou seja, você vai pegar esse mangá por R$28. Era R$40, agora você vai pagar R$28, certo? Ah, mas já está em conta. Mas se você for pagar 35%, vai pagar 26 reais. Se a minha matemática estiver correta, é R$26 que você vai pagar. E R$26 até que eu acho um preço justo para essas edições atuais que a gente tem hoje. É óbvio, tá longe de ser o preço que era antigamente no passado, só que a gente sabe a situação real do nosso país. Então, um conselho que eu dou para vocês, para se livrar desse superfaturamento de preço de capa dos mangás,
é você pegar mangás em promoção com no mínimo 35% de desconto. A partir disso, é um lucro bem legal. Atualmente teve uma promoção na Panini e eu recomendo para vocês comprarem mangás da Panini no site da Panini, porque lá eles direto oferecem promoções legais. Mangás da JBC, New Pop e outras editoras eu já aconselho a comprar mesmo na Amazon. Antigamente eu aconselhava algumas outras lojas, como a Mundos Infinitos, porém hoje eu não vejo, né, já tem na verdade alguns bons anos, que eu não vejo nenhuma promoção legal na loja da Mundos Infinitos, nem nenhuma outra das lojas que eu costumava comprar mangás. Enfim, eu acredito que você tenha entendido esse meu primeiro conselho. O segundo, para você se safar, né, desses mangás raros, né, que você pode se encontrar no meio do caminho, é você tentar juntar uma grana e investir comprando a coleção completa de uma vez só, ou comprar um grande volume, né, da coleção até um ponto em que você consiga achar os mangás já com uma certa facilidade. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor, eu não tenho muita noção de contar a coleção, a raridade da coleção de Naruto Gold. Mas Naruto Gold tem 72 volumes, mais o Gaiden, que se passa, né, quando Naruto se torna Hokage. Vamos supor que o volume 45 ao volume 55 tá raro no mercado. Então, se você for comprar, se você quer fazer essa coleção, tenta juntar grana para que ou você venha ir atrás e comprar de uma vez a coleção completa de Naruto Gold, ou que você venha comprar já até o volume 55, para você se livrar desses volumes raros do 45 ao 55. Porque se você for comprar mangás unitários, principalmente de coleções grandes, você vai chegar num momento em que você vai ter um obstáculo muito grande, que talvez você vai demorar até anos para poder concluir essa coleção. E isso é bem chato, né, para quem está querendo ler e principalmente para quem quer colecionar. Então, uma forma, meu segundo conselho aqui, para você tentar contornar essa situação de mangá raro, é você ou comprar a coleção completa, ou você comprar bastante volumes de uma vez só, de uma pessoa só, que já te livra desses mangás raros no meio do caminho, certo? E para você, né, sair da bolha aqui do Brasil, porque não tem mangás que você queria ler, eu te aconselho muito a ler nas scans. Em principal, nas scans gringas norte-americanas. Então você tem um site da Mangá Katana, você tem diversos sites aí que você vai conseguir ler mangás. Obviamente vai estar em inglês, né? Mas até uma dica para vocês, né? Para já praticarem a língua inglesa, porque para quem quer entrar no mercado de trabalho, para quem quer entrar no mercado de trabalho ou quem quer evoluir no mercado de trabalho, um conselho que eu dou para vocês é aprender o inglês, é desenvolver a língua inglesa, o idioma, porque ele é bastante importante, tá, no mercado de trabalho. Enfim, mas você pode utilizar alguns aplicativos, algumas extensões do Chrome, do Firefox, ou no celular você pode utilizar algumas extensões também, que vai traduzir para você os balões que estão ali em inglês para português. Então é uma forma de você ler as obras, né, como Gintama, Hajime no Ippo, aqui, né, no Brasil. Caso você queira ler, né, essas obras, eu aconselho, porque são obras bem legais, são obras assim boas mesmo, bem divertidas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que o vídeo ficou longo, tá bom? Eu diminuí a frequência de vídeos aqui no canal, justamente porque eu queria trazer vídeos mais bem elaborados, mais espontâneos, mais longos, que tratariam de temas mais pertinentes, né, acerca da nossa situação e da nossa realidade atual. Se você gostou, eu peço que deixe o like, peço que você deixe um comentário acerca do que foi tratado aqui no vídeo de hoje, e se você tem alguma sugestão de próximos temas, próximos quadros que a gente possa tratar, deixe aí nos comentários que eu vou analisar, vou ler e vou te responder, tá bom? Tem um grupo do canal, a gente está conversando diretamente sobre promoções, a gente conversa sobre o que o pessoal está lendo e colecionando, o link vai estar na descrição, caso você queira adentrar no grupo do WhatsApp, certo? E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi o mais espontâneo, o mais sincero possível que eu consegui chegar para responder essa dúvida aí de muitas pessoas. Tchau!